Muito bem, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto bem interessante. Quais são as tecnologias envolvidas no sistema de portaria remota e como que elas funcionam, como que interagem entre si, quais os conceitos, né? Então a gente vai ver muito disso aqui hoje, tá? E aí, se você já segue aqui o canal, maravilha, vamos junto, ativa o sininho aí para poder sempre receber novas notificações, né? Se você não segue, já se inscreve aqui no canal, já compartilha também com o que você acha que vai ser interessante, já dá umas curtidas aí para o algoritmo dar aquela força e vamos para cima, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui o mapa mental, beleza? Da nossa aula de hoje. Vamos lá. Pessoal, então nas minhas aulas eu sempre uso esse recurso do mapa mental, que eu acho interessante. Quem está chegando aqui hoje pode estranhar um pouquinho, mas é bem legal para a gente poder ter uma visão geral de tudo, tá? Então, olha, a gente vai falar das tecnologias de comunicação, né? A linguagem dos sistemas de portaria remota, tudo que está envolvido ali no sistema de portaria remota, tá? Então, nós vamos falar hoje aqui de VPN, VoIP, IP, TCP, UDP, SIP, RS-485, comunicação serial. O que que é cada coisa dessa? Como elas atuam para poder um sistema de portaria remota, não só de portaria remota, tá, gente, mas de controle de acesso, de comunicação, de redes. Como que acontece para isso tudo funcionar, né? Então, se você tem um sistema de portaria remota funcionando, por exemplo, tudo isso aqui está rodando por trás. E qual que é o conceito disso? Né? É importante saber para você, primeiro, saber identificar problemas mais rápido, saber entender o que que cada coisa funciona, vai te possibilitar ter mais segurança para explicar isso para o cliente, né? Vai possibilitar você também entender as dinâmicas que acontecem e, obviamente, se tornar um profissional muito mais qualificado, beleza? Então vamos lá, pessoal. Começando então, a gente vai falar aqui da VPN, tá? Primeiro, para que serve uma VPN? Vamos lá. VPN, pessoal, é uma conexão segura, tá? Sobre uma rede pública, protegendo a sua privacidade. Ou seja, ela permite que outros dispositivos em locais diferentes se comuniquem como se estivessem na mesma rede local, tá? Com total sigilo e segurança. Então você vai conseguir acessar dispositivos remotos com segurança, simular uma rede local entre dois lugares diferentes, né? E, com isso, evitar uma exposição direta do seu IP público e de portas na internet, né? Então, você não vai precisar ficar abrindo portas que podem dar um problema de segurança aí para você, tá bom? E vamos lá, tipos comuns de VPN. Então, temos a VPN do tipo site to site, né? Que é uma VPN que conecta duas redes inteiras, por exemplo, aí uma central de condomínio com uma central de monitoramento. E client to site, que é um tipo de VPN que vai conectar ali um dispositivo remoto, né, um notebook, um técnico, né, um computador técnico, a uma rede interna. Então, você vai poder ter esses dois tipos, site to site. Condomínio com central de monitoramento, por exemplo, client to site. O notebook do técnico com o condomínio, por exemplo, o notebook do técnico com a central de monitoramento, tá? Tudo isso de forma segura, rápida e prática, beleza? Os protocolos comuns na VPN. Então, existem alguns protocolos, tá? Então, por exemplo, L2TP é um protocolo que é mais simples de configurar, ele é bom para usar em MikroTik e é compatível com o Windows também. Então, quando a gente faz um client site, a gente pode usar aqui o L2TP, também é interessante. É, protocolo IPsec, ele tem uma segurança maior, é comum entre conexões ponto a ponto, entre MikroTiks, tá? O que eu mais gosto aqui, que a gente mais usa, que eu ensino lá no curso de portaria remota avançada também, no curso de redes, é o OpenVPN, que ele é altamente seguro e muito flexível, porque ele usa um certificado. Então, a gente vai ter um servidor que gera um certificado, né? E um cliente que vai ler aquele certificado, além de ter login e senha. Então, assim, é praticamente impossível, não vou dizer que é impossível, mas é um tipo de segurança que é muito complicada de ser quebrada, né? E também tem o WireGuard, que é um protocolo novo, ele é rápido, mais leve,
e está sendo cada vez mais usado em roteadores modernos, tá? Mas o principal que a gente usa e que eu recomendo hoje é aqui o OpenVPN, tá bom? Aplicações práticas na segurança eletrônica, onde que a gente entra com a VPN na segurança eletrônica? Portaria remota, né, para comunicação segura entre condomínio e central. CFTV/IP, para o acesso remoto às câmeras, sem expor as portas, né, na internet. Interfonia SIP, para tráfego de voz, né, protegido entre ramais e operadora. Manutenção remota. Então, técnicos acessam roteadores, DVRs, controladores, sem expor esses equipamentos na internet, né? Sem ter que abrir portas direto para ele e expor esses dispositivos. Então, para manutenção, é uma maravilha, tá? Se você atende condomínios, tem DVRs em condomínios e tem dificuldade de dar manutenção neles, experimenta fechar VPNs, cria uma lista de VPN no seu computador e pronto. Você precisou dar uma manutenção qualquer, buscar uma imagem para um cliente, da onde você estiver, conecta seu computador, você vai conseguir acessar seu DVR, o DVR do seu cliente, fazer ali todas as manutenções que precisa, sem precisar mexer com abrir porta em modem, né, de operadora, NAT, etc. Né? A VPN ela passa por cima do NAT, você não vai precisar de brigar com a NET, com a Claro, com a Vivo, né, para poder liberar um IP público para você válido, né, para você poder acessar remotamente e distribuir portas. Então, com a VPN você resolve esse problema aí do acesso remoto em locais que utilizam em que as operadoras utilizam o CGNAT. Então, vamos falar um pouquinho agora do VoIP. O que é o VoIP? VoIP é a tecnologia do inglês Voice over Internet Protocol. O inglês aí, ó. Então, voz sobre protocolo de internet. Voz sobre IP, né? Tem algumas coisas para falar aqui do VoIP. Então, o que o VoIP faz? Ele transmite voz sobre redes IP, beleza? Permitindo chamadas telefônicas via internet. Então, numa chamada telefônica comum, né, daqueles cabinhos de par metálico, as vozes são pulsos elétricos, né? Aqui no caso do VoIP, não, já passam a ser pacotes de dados. Então, a comunicação VoIP vai pela internet como pacotes de dados. A comunicação ela vai envolver três etapas principais, tá? Um que é a captura de voz, que no caso o microfone, né, converte a voz analógica em sinal digital. A codificação e a compactação, aí aqui é muito importante, tá? Você já deve ter visto isso em ata, em gateway de voz, né, em dispositivos faciais, interfones. Codec. O codec ele vai codificar e compactar. Então, temos alguns modelos hoje, G711, G729. Então, ele vai codificar o áudio digital para que ele possa ser enviado por pacotes IP. E aqui, ó, já começa um problema. Se você, por exemplo, tem um PBX que só utiliza codec 711, o seu dispositivo só utiliza 729, você vai ter problema nessa comunicação, tá? Então, é importante conhecer para você saber configurar, né? Atualmente, a maioria dos PBX-IP trabalham com diversos protocolos, mas existem alguns dispositivos, como interfones IP, dispositivos sociais, ATA, que trabalham com um ou outro protocolo. Então, você tem que saber configurar isso certinho para poder ter uma comunicação interessante, uma comunicação que funcione. Então, você conhecendo por que funciona um codec, você consegue resolver problemas e fazer configurações mais ágeis de voz, tá bom? E tem a parte também aqui da transmissão. Os pacotes são enviados pela rede IP usando o protocolo SIP, né, que nós vamos falar mais tarde, e o protocolo RTP para áudio, beleza? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre SIP e RTP também. Então, e os principais componentes de um sistema VoIP? Então, para um sistema VoIP funcionar, precisamos, obviamente, de um telefone IP, um softphone, né? Que é o equipamento, o aplicativo que vai realizar chamadas, um servidor SIP, por exemplo, Asterisk, 3CX, Isabel, né? Que vai gerenciar as chamadas, ramais e as regras, gateways de voz, para conectar, né, no mundo IP todos os dispositivos
linha analógica, né? Então, ele vai transformar ali uma central analógica, por exemplo, de interfonia de condomínio, em um dispositivo VoIP, em um dispositivo IP. Então, o gateway de voz vai fazer isso. Vai pegar um interfone, por exemplo, um XPE 1013, aquele de tecladinho da Intelbras, e vai transformar num dispositivo IP, beleza? Os codecs que a gente acabou de falar, né, que eles compactam a voz para a transmissão, beleza? Protocolo SIP, que vai fazer a sinalização de quem liga, quem atende, quem encerra, e o protocolo RTP, que vai transmitir o áudio em tempo real, Real Time Protocol, beleza? Então, estes aqui são os componentes de uma rede VoIP, tá? Telefone IP, o equipamento. Deixa eu ver se esse troço sai aqui, não. Os gateways de voz, o servidor SIP, os codecs para transmissão, protocolo SIP para poder fazer a sinalização, né, a conexão, e o protocolo RTP, que vai transportar o áudio em tempo real. Beleza? Vamos seguindo aqui. Vantagens do VoIP. Então, redução de custos, né? Chamadas mais baratas, principalmente entre filiais ou até filiais internacionais. Escalabilidade, então é fácil de adicionar ramais, né, ou extensões, só criar novos registros no servidor SIP. Mobilidade, você pode atender ligações de qualquer lugar via internet. Integração com sistemas de segurança, atendimento automático, gravação, né, recursos avançados, né, de filas de atendimento, URA, transferência de gravação. Então, tem muito mais facilidades num sistema de telefonia VoIP do que num sistema de telefonia analógico tradicional. Mas tem desvantagens também, né? Então, você depende exclusivamente da internet. Então, sem rede ou com baixa qualidade, a ligação falha. Se tiver uma latência alta, então vai ter atraso e variação no tempo, que pode prejudicar a experiência da ligação. Vulnerabilidade. Então, sistemas mal configurados podem sofrer ataques, né, como a invasão SIP, chamadas internacionais indevidas, e um sistema de qualidade de serviço. Se não priorizar o tráfego de voz na rede, o áudio pode falhar. Isso aqui a gente ensina nos cursos também de redes, né, no Redes Express, no Portaria Remota Avançada, como fazer toda essa parte de configuração de qualidade de serviço para priorizar os tráfegos de voz numa rede, num sistema de portaria remota. Então, com aplicações práticas, né? Portaria remota, centrais de monitoramento, empresas com filiais, né? Então, os ramais entre unidades falam sem custo, né, de ligação. Integração com software de automação predial, então, pode integrar com outros softwares também. Requisitos para um bom sistema VoIP, a gente falou aqui agora, uma rede bem estruturada, com uma boa largura de banda, né? QoS bem configurado para priorizar o tráfego de voz, equipamentos compatíveis com SIP, firewall e segurança, né, para bloqueio de portas e proteção contra invasões, VPN ou IP fixo para chamadas seguras e estáveis, tá? VPN é fundamental, tá vendo? Novamente aqui para uma rede segura VoIP e que a gente ensina também lá no curso Portaria Remota Avançada. Eu vou deixar o link na descrição aqui, tá, pessoal? Quem quiser conhecer a página lá e tudo, e verificar, é bem interessante, que é um mercado que está crescendo demais, que é o de portaria remota, tá bom? Você que é técnico instalador de segurança, né, e está buscando aumentar e melhorar o seu faturamento, eu recomendo fortemente você conhecer o Portaria Remota Avançada, tá bom? Então, o protocolo IP, que é o nosso protocolo de internet, né, que você ouve tanto falar, IP, endereço IP, o que é isso? Né? Qual que é o conceito de endereço IP? Tá igual caviar, nunca... Na verdade, você já viu, já comeu isso aí, você só não sabe do que se trata, né? Então, cara, o endereço IP, na verdade, olha, é o endereço único para cada dispositivo na rede, tá? Então, fundamental para a comunicação em rede. Cada dispositivo na rede tem que ter um único endereço, não pode ter dois dispositivos numa mesma rede local com o mesmo endereço IP. Então, ele identifica os dispositivos em uma rede por meio de endereço IP, né? O endereço IP encaminha os pacotes de dados com base nesses endereços, é a função dele, né, encaminhar esse pacote de dados, e permite a comunicação entre redes diferentes através de roteadores. Então, meu pessoal, o endereço, o protocolo IP, ele é responsável por tudo isso, tá?
e principalmente pela identificação dos dispositivos e por receber os pacotes e enviar os pacotes de dados para si mesmo, né, e para outros endereços. Como que funciona o endereço IP? Então, quando você envia qualquer informação pela rede, né, como, sei lá, você vai abrir um site e acessar uma câmera IP, essa informação é dividida em pacotes, beleza? E cada pacote de dado contém ali algumas informações, tá? Eu trouxe algumas aqui para vocês. Então, quando você manda um pacote, você quer ver uma imagem, né? Então, a câmera está mandando as imagens para você, você está mandando a requisição para ver uma imagem de uma câmera IP. Nesses pacotes vai o endereço IP de origem, quem está chamando, é o Bruno. Endereço IP de destino, para quem vai receber, é o DVR Intelbras MHDX, né, da rede, o IP 10, por exemplo. Tem os dados do conteúdo, o que eu estou querendo, e esses pacotes podem passar por vários roteadores até chegar no destino, assim como cartas passando por diferentes agências de correios. Então, se eu quero ver uma câmera remota, por exemplo, e ela está num cliente, sei lá no Mato Grosso, eu estou em Belo Horizonte, muito provavelmente eu vou sair pelo roteador aqui da minha empresa, depois vou passar no roteador da operadora, vou passar no roteador da Embratel no meio do caminho, vou passar no roteador da Algar, até chegar no roteador da Claro, onde está a câmera lá no final. Então, e é por isso que a gente precisa de ter IP de origem e IP de destino bem definidos, para que os pacotes possam chegar no local correto, né? O endereço IP é fundamental para a comunicação de rede. E aí, como eu disse agora, existem aí dois tipos de endereço IP atualmente, versão 4, que é um formato aí de quatro grupos de números, né? E que é o tradicional 92.168.01, por exemplo, 92.168.15, 92.168, o 92.168 qualquer coisa, né? É um endereço, um tipo de endereço IP versão 4. Então, ele tem um total possível de cerca de 4 bilhões de endereços e que já está acabando, né? Ainda é o padrão mais utilizado nas redes locais. E aí, como a gente no mundo aí já tem 4 bilhões de dispositivos, acho que já tem mais dispositivo do que endereço IP disponível, foi criado o IPv6, que é um formato de grupos de números hexadecimais. Tá? Então, esse formato grandão aqui, cheio de letra, número, dois pontos, tal, 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 ele veio para substituir o IPv4 por conta do esgotamento de endereços, né? Porque com essa combinação aqui, hexadecimal, a gente consegue suportar trilhões de endereços únicos. Então, resolve o problema. Qualquer coisa no planeta pode ser IP que vai ter um endereço único só para ele. Então, e está cada vez mais presente nas redes modernas. As operadoras hoje já entregam tudo com o IPv6, né? Às vezes a gente tem que solicitar IPv4 e pagar mais caro por isso. Na parte de IP, existem aí os IPs estáticos e dinâmicos, né? O IP estático é o endereço fixo que a gente define manualmente. Então, quando a gente vai configurar uma câmera, um servidor, um DVR, um roteador, aquele endereço IP 192.168, né, que a gente coloca fixo ali nas configurações de rede, tá? E o IP dinâmico é atribuído automaticamente, geralmente pelo servidor DHCP, e pode mudar com o tempo, beleza? IP público e privado. Então, o IP privado é o IP da rede local, né? Por exemplo, 92.168.0.1. O IP público é o IP usado na internet. Ele é visível externamente e é atribuído pelos provedores de internet, tá? E ele que vai permitir que você navegue pela internet através do seu dispositivo local, beleza? E o acesso remoto, né? Tudo que você precisar vem pelo IP público. Roteamento de IP. Então, o IP sozinho ele não garante a entrega de nada, né? Ele apenas envia os pacotes com o endereço correto. A entrega confiável depende de protocolos de transporte, como o TCP e o DP. E o roteador faz as entregas para o endereço IP de destino. Eu vou falar um pouquinho do TCP e o DP também, tá? Então, o endereço IP, ele é apenas ali, ó, a função dele é identificar, enviar os pacotes para o endereço correto, beleza? Aplicações de segurança eletrônica.
Então, câmeras IP, DVRs, NVRs, controladores de acesso, tudo isso usa endereço IP para serem localizados e configurados na rede, tá? Acesso remoto, via IP público ou VPN também. Comunicação entre dispositivos, entre uma câmera IP e o NVR. Gerenciamento de sistema por central de monitoramento. Tudo isso vai utilizar endereçamento IP, tá bom? Então, em resumo, as funções do IP: endereçar os dispositivos na rede, enviar pacotes de dados, interligar redes diferentes entre os roteadores e é a base para todos os serviços de internet e de redes IP, tá bom? Vamos lá, que eu estou querendo que esse vídeo fique com menos de 30 minutos, mas eu não sei se vai dar. Eu acho que não vai dar, não. E aí a gente vai falar um pouquinho do protocolo TCP e do protocolo UDP, que são protocolos de transporte, tá? O TCP é o de transmissão. Vamos lá, o que que ele é? TCP é um protocolo orientado à conexão. Então, antes de qualquer dado ser transmitido, os dois dispositivos estabelecem uma conexão, que em inglês chama handshake, que nada mais é que aperto de mão, beleza? Então, eles fazem uma conexão. Se eu configurei um endereço IP, quero transmitir ali, abrir uma porta e usar o protocolo TCP para transmitir, vai haver uma conexão e vai haver uma garantia que todos os dados serão entregues corretamente na ordem certa, tá? Então, quais são as características principais? Ele é um tipo de camada de transporte confiável, né? Então garante que os dados cheguem retransmitindo se necessário. Então, se houver alguma perda de dados no meio do caminho, o protocolo TCP vai retransmitir tudo até que ele garanta que chega tudo certo, né? Vai chegar ordenado, então os dados chegam na ordem que foi enviado, vai chegar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Ele tem um controle de fluxo e congestionamento, então ele vai ajustar a velocidade da transmissão conforme a capacidade da rede. Então, se a capacidade da rede está muito baixa, se ela está estrangulada, ele vai transmitir mais devagar. Mas com isso tudo ele é um pouco mais lento, né? Então, devido ao controle dessas verificações constantes. Quando usar exemplos de uso? Quando eu quero que a minha informação chegue 100% no final, íntegra, né? Por exemplo, um site de internet. Se eu quero que o meu site abra bonitinho, com as cores certinho, com o logo, com as imagens, tudo certinho, eu não posso transmitir ele em UDP, que nós vamos ver daqui a pouco, que o UDP ele transmite tudo do jeito que for, mas pode ser que, ao invés de ele transmitir na ordem certa, 1, 2, 3, 4, 5, ele pode transmitir 5, 9, 10, 11, 12, 1. Então, num contexto de site, por exemplo, vamos supor que o título do site poderia não ir e vai um vídeo e não vai uma fonte, né? Então, por exemplo, para web, para e-mail, para transferência de arquivo, eu preciso que os dados vão certos na ordem certa. Então, vai sempre ser usado o protocolo TCP para envio dos dados, tá? Essa que é a diferença dele, e aí nós vamos ver o UDP aqui para entender a diferença dos dois. Já no UDP é diferente. Ele é um protocolo que não faz uma conexão prévia, então ele vai enviar os dados diretamente, sem verificar se o outro lado está recebendo, tá? Então, mandou um dado aqui, ó, vou transmitir isso aqui via UDP. Ele pega e já desova, como fala assim, pega e pum, já manda, não confere nada. Pega ali, já manda, se o outro recebeu, recebeu, se não recebeu, paciência. Então, a característica principal dele, ele é leve e rápido, né? Porque não tem uma verificação de entrega, não tem garantia de entrega, pacotes podem ser perdidos ou chegar fora de ordem, não tem um controle de fluxo, e aí é por isso que ele é ideal para tempo real, onde a velocidade importa mais do que a confiabilidade, né? Do que o dado chegar lá certinho. Vamos ver o exemplo de uso aqui. No VoIP, por exemplo, a gente usa o protocolo UDP para transmitir VoIP em jogos, né, e vídeos em tempo real, jogos online, no streaming, né? Então, por exemplo, você já deve ter visto aí TV digital. Você está vendo TV digital ali, assistindo a Globo, e tal, de repente começa a ficar aquele monte de quadriculado e para. Isso é o protocolo UDP, né? Quer dizer, os dados estão indo, chegaram na recepção truncados, fora de ordem, e aí, na hora que ele manda a imagem para você,
vai ficar aquela imagem toda truncada. Mas é preferível você ter uma imagem truncada ali do que não ter imagem nenhuma. Se fosse transferido em TCP, a tela ia ficar toda preta, por exemplo. No VoIP, utiliza também o protocolo UDP para transporte dos dados, porque mesmo que você às vezes escute picotando, você está falando no WhatsApp ali, por exemplo, aí a gente fala muito, né? Vamos ligar normal aqui, porque pelo WhatsApp tá ruim, porque a comunicação é feita via TCP, via UDP, porque é melhor você ter a chamada picando ali do que ter uma chamada muda, né? E Netflix, vídeo, né? Streaming em tempo real, a parte das câmeras também, que a gente vê imagem ao vivo de câmera, que às vezes vai dar aquela falhazinha, é melhor ter essa falha, então a gente prefere a velocidade da transmissão do que a qualidade da transmissão, tá bom? E aí por isso que usa o protocolo UDP. Se usasse o TCP aqui, a gente teria vários momentos que não teria dado nenhum para a gente olhar. Então, funcionamento simplificado, o remetente envia os pacotes e o receptor pega o que conseguir, sem confirmação, sem ordem, sem garantias. Né? Vamos lá, SIP. Só mais três aqui, viu, pessoal? Vão ficando comigo aí. Se você quiser aprofundar aí, olha, tem aulas, módulos específicos disso aqui lá no Portaria Remota Avançada. Você pode clicar no link abaixo aqui para conhecer de cada item desse, tá? Então vamos lá, SIP. Quais são as características de um protocolo SIP? O protocolo SIP ele é usado para iniciar, modificar e terminar sessões de comunicação de chamadas de vídeo ou chamadas de voz, tá bom? O SIP ele é a base de toda a comunicação VoIP. Ou seja, chamadas telefônicas que utilizam a internet, né? Então, isso aqui todo mundo já sabe o que é. Deixa eu tirar. Mas aqui, o SIP, ele não transmite voz ou vídeo em si, tá bom? Isso é função de outros protocolos, como a RTP. Mas o SIP é quem organiza a chamada. Ele vai fazer a ligação, então a chamada, quando você toca lá no interfone IP para chamar numa central, por exemplo, é o SIP que está fazendo isso. Ele vai ligar, do outro lado, ele vai atender, né? Ele vai rotear essa chamada e vai encerrar essa chamada, tá bom? O que ele vai fazer hoje? Ele vai fazer o início, o meio e o fim da chamada. Beleza? Agora, a chamada em si, os dados, a voz correndo ali nos pacotes para chegar do outro lado, que a pessoa vai ouvir, aí é pelo protocolo RTP, tá? Transmissão de voz e de vídeo, ele vai fazer o RTP. Então, o SIP é como se fosse a ponte, ele vai fazer a ponte ali entre os dois lugares para o protocolo RTP passar por ele, tá bom? Como que funciona na prática, né? Então, o SIP liga e desliga, né? E ele vai fazer uma chamada, vai transferir a chamada e vai desligar a chamada, que eu acabei de falar agora, ele vai ser a ponte. Os componentes típicos do SIP. O SIP precisa, toda chamada SIP precisa de um usuário, que vai ser o dispositivo, né? Como um telefone IP, um aplicativo de softphone ou a central. Tem o servidor proxy aqui, pode ter ou pode não ter, tá? Que é um roteamento para a chamada SIP para o destino certo. Tem o registro, a função de registrar. Então, toda a comunicação SIP ela é registrada. Então, cada usuário SIP ele tem que estar localizado numa rede, né? E aí ele tem que ter um registro ali. E o servidor SIP, que é onde a gente vai configurar os ramais SIP que serão registrados, tá? Então, a gente vai ter o usuário, obrigatório, pode ou não ter proxy, vai ter o registro dos usuários e o servidor, onde estão os usuários. Então, esses são os componentes principais aí de uma estrutura SIP. Servidor SIP é o PBX-IP ou um gateway de voz também, que tem servidor SIP, né? Esses registros vão acontecer no servidor SIP e o usuário SIP vai ser o interfone IP no local, o dispositivo interfone facial, né, um softphone, etc. Portas de segurança, né, o SIP por padrão usa a porta 5060, pode ser em TCP ou UDP, depende da qualidade que você quer que chegue. Se precisar, porta com criptografia 5061. O RTP usa portas dinâmicas, tá?
Então, são portas que vão variar de 10 mil a 20 mil. Essas portas você não precisa abrir publicamente, porque você precisa abrir publicamente, se não usar uma VPN, a porta 5060. Mas depois que o CIP estabeleceu a porta 5060, esse range de portas aqui de 10 a 20 mil, por exemplo, vai passar por dentro, tá bom? Vai estar encapsulado ali dentro e a comunicação vai acontecer dentro dessa porta, dentro da porta 5060 que já está aberta, né? Que já está passando. Mas aí é o seguinte, abrir uma porta 5060 na internet sem segurança é um convite para ataque, tá? Por isso que é fundamental usar VPN nas comunicações SIP, beleza? Porque é uma porta muito conhecida, né? 5060. Todos os hackers do mundo conhecem essa porta. Então, pode ser invadido e por aí vai. Por isso que é interessante usar sempre VPN na comunicação SIP. Aplicações, né, do SIP na prática, então em portaria remota, a central de portaria conecta com os interfones, telefonia IP empresarial, né, ramais internos, DDRs, chamadas entre filiais, central de controle, né, de acesso, vídeo porteiros IP, smartphones, né, com Zoiper, microSIP, Linephone para poder falar pelo smartphone. E os principais protocolos que trabalham junto com o SIP. Como eu falei aqui, tem o RTP, que é o protocolo de transporte. Ele é que vai fazer a transmissão do áudio e do vídeo. Então, suponhamos, olha como que é interessante você conhecer para resolver problema. Você configurou lá o PBX-IP, colocou o ramal certinho, configurou o interfone IP lá no condomínio, e aí você registrou, ele aparece lá no interfone IP registrado, mas na hora que você faz a chamada, um dos pontos está mudo. Você fala no condomínio, o pessoal escuta lá na central, mas você não escuta a central, ou vice-versa, ou os dois estão mudos, né? Aí você fala, um problema no VoIP, um problema no SIP. Não, o SIP já cumpriu o papel dele, que é estabelecer a ponte ali entre a central, né, e o condomínio. Quando você tem o SIP conectado, uma voz, e você não tem voz, você não tem transmissão de áudio e de vídeo, você está com problema nos protocolos RTP, tá? E aí é importante você ter o conhecimento para poder saber como resolver isso aí. E lá no curso Portaria Remota Avançada a gente aprofunda bastante nisso aí. Você tem até uma tabela de erros lá que a gente disponibiliza para você conhecer por onde que você vai, né, qual caminho seguir para poder resolver problemas de comunicação, né? E tem também os protocolos de sessão, que é o SDP, que ele vai fazer uma negociação dos codecs, né, com os parâmetros de sessão. Então, ele que vai ver se lá no PBX está com o mesmo codec que está ali no dispositivo IP, para saber se os pacotes vão direitinho, né? Porque eles têm que estar com os mesmos codecs certinhos para poder haver essa transmissão de áudio e vídeo. E tem aqui o STUM, que é um protocolo também que a gente usa para poder furar a NAT, né, e facilitar a comunicação entre IPs privados. Então, se você tem ali na central, você tem ali uma, claro, Vivo, não sei o que que tem, CGNAT no cliente também, existe como a gente usar aí protocolos STUM, protocolos públicos, tipo Google, por exemplo, tem outros para poder furar esse NAT, beleza? E aqui, pessoal, vou passando aqui agora um pouquinho, RS485, ele é um tipo de comunicação padrão, comunicação serial padrão que a gente usa em distâncias maiores, né, quando a gente em ambientes ruidosos. Então, é uma comunicação que a gente vai usar via cabo, né, por exemplo, para poder usar muito em controladoras de acesso, né? E aí eu vou passar um pouquinho aqui, ó, comunicação serial. É um tipo de transmissão de dados onde as informações são enviadas bit a bit, de forma sequencial, por um único fio ou canal de comunicação. Por isso que ele é serial, é em série. Então vai um por um, por um, por um. Então, se eu tenho uma controladora de acesso, eu mando ali dar um comando de abrir uma porta de garagem, por exemplo, ele vai mandar os dados bit a bit ali, sequencial, por um único fio. Beleza? Ao contrário da comunicação paralela, que envia vários bits simultaneamente por múltiplos fios.
Então, as principais características de uma comunicação serial. Você tem um baixo número de fios, né? Geralmente dois, no máximo quatro ali, 2 a 4 que acontece. Então, você passa poucos cabos para poder estabelecer comunicações. Custo e complexidade das instalações reduzidos em relação a comunicações paralelas. Pode ser síncrona, né, com sinal de clock, ou assíncrona sem sinal de clock. Depois eu explico um pouquinho mais o que é esse sinal de clock. Mas síncrona, que ele vai fazer em sincronia, e assíncrona, que ele vai fazer de modo aleatório. É usado, mas o mais importante aqui, é usado para comunicação entre controladores, sensores, controladores industriais, controladores de acesso, né? Entre controladores de acesso. Sensores, controladores industriais. O exemplo prático, como eu falei, ele é o RS485, que ele é um padrão de comunicação serial muito utilizado em ambiente industrial, sistema de controle de acesso, automação predial, CFTV, portaria remota, entre outros. E quais são as características, né, principais do protocolo RS485? Estamos acabando, tá, gente? É o último aqui. Eu acho que vai dar. Não, passou 30 minutos, mas vai ficar legal. Depois você assiste aí no 1,25, 1,50, a gente chega nos 30 minutos. Então, ele é um tipo de sinal diferencial. Ele usa dois fios ali para transmitir, né? A diferença de potencial que reduz a interferência. O RS485 ele é muito utilizado em lugares que tem mais ruído, né? Que você tem muita trepidação, ruído de rede, etc. Porque ele tem um tipo de sinal que usa ali o diferencial nos dois fios, né? Tem uma topologia, então ele suporta a ligação ali de barramento, então ele suporta vários dispositivos em um mesmo par de fios. Então você pode fazer no sequencial. Está com um parzinho de fio, você pode jogar vários dispositivos utilizando o mesmo par, né? Ele suporta uma distância de até 1.200 metros, né? Onde você consegue ter um ganho ainda de sinal até 1.200 metros. Tem uma velocidade de até 10 mega por segundo, mas aí vai variar com a distância. Quanto mais longe, ele vai ter uma dificuldade maior com a velocidade, né? Então, número de dispositivos, ele aceita até 32 transmissores e 32 receptores por barramento, né? Que pode chegar até 128 com repetidores. Então, eu posso pendurar ali até 32 dispositivos no mesmo barramento serial, no mesmo parzinho de fio ali serial. Aí, dispositivo, eu estou falando o quê? Estou falando de interfone, estou falando de leitor de tag, estou falando de leitor de biometria, estou falando de antena, de leitora de cartão, de acionador, né, de diversos tipos de acionadores. Então, eu posso pendurar vários tipos de transmissores. Aí depende do fabricante também da controladora de acesso, tá? Por exemplo, o MIP-1000 ele aceita até 24. Apesar do RS485 usar até 32, o MIP-1000 vai até 24, por exemplo. Então, os fios principais, né? Então, normalmente tem dois fios de dados, A e B, mais um fio comum terra em alguns casos, tá? No MIP-1000, por exemplo, só vai o A e o B mesmo. Beleza? O RS485, então, é um protocolo muito bom, muito rápido e trabalha assim com distâncias grandes. Então, locais que a gente dispositivos que trabalham com RS485 costumam ser dispositivos que a gente vai ter um aproveitamento muito legal em obra, tá? Em transmissão. E onde que ele é usado? Controladoras de acesso, leitores de cartão, né? Como uma central, por exemplo, sistema de automação industrial, sensores, CLPs, sistema de CFTV também, com controle de câmeras, né? Para aquele controle manual, equipamentos de portaria remota, como o MIP-1000 da Intelbras, por exemplo, integração entre centrais de alarme e sensores distribuídos. Então, você está com uma central de alarme e vários sensores, utiliza a porta 485 ali também para comunicar entre esses sensores. Tá, pessoal? Então, acho que é por aqui, acho que é isso por hoje, né? O que eu queria trazer para vocês era um pouco de conhecimento em relação às tecnologias que estão envolvidas, né? Ali na portaria remota, no controle de acesso,
um sistema de CFTV/IP, porque muitas vezes a gente vê tudo isso, VPN, VoIP, IP, SIP, RS-485, mas não tem a menor noção de como esses protocolos trabalham, como que eles conectam entre si. E saber isso vai te proporcionar muito mais rapidez na manutenção, muito mais, uma visão muito maior do que você vai usar no seu cliente, né? Do que você pode ter para oferecer para o cliente, entender como isso tudo funciona, vai te cortar um caminho, assim como corta os meus caminhos. Então, hoje eu ajudo muito meus técnicos, minha equipe toda, com esses conhecimentos. O pessoal me procura, Bruno, a gente está com um problema assim, assim, assado. Aí você sabe como que funciona, você entende aonde que está o gargalo ali para poder resolver um problema do cliente, um problema do seu técnico também. Beleza, pessoal? Então, por hoje, nós vamos ficando por aqui. É, legal demais você estar aí comigo. Curte a gente aí, compartilha. Vamos, né, jogar esse conhecimento aí para o mercado, porque a gente está precisando. Precisamos de evoluir tecnicamente e eu acho que conhecimento não ocupa espaço, é sempre bom. E se você quiser conhecer o curso Portaria Remota Avançado, o link está aqui, já falei com vocês. É bem interessante, a gente tá num mercado que está em ascensão, um mercado em franco crescimento, né? Então são aí mais de 1 milhão de condomínios no país, e hoje, assim, nem 10% tem portaria remota, é uma tendência. Então, hoje é portaria remota, né? Eu falo isso sempre, amanhã vai ser outra coisa. Então, o que que acontece? Vamos aproveitar a onda, né, cara? E tá precisando de mão de obra, não tem mão de obra qualificada. Valeu demais, até a próxima, muito obrigado.